Não necessariamente, tá? Há necessidade do apoio se estender até metade da distância mesiodistal. Por que disso? Porque quando a gente tem um dente uniradicular, por exemplo, um pré-molar ou incisivos, quando a gente faz um nicho, né, só ocupando metade da distância mesiodistal, na hora que esse dente receber a carga, nós jogamos a força, o momento de força que esse apoio gera nesse dente, a gente traz ele mais para perto do longo eixo do dente, nessa região aqui mais ou menos, ó, né? Então, isso evita que a gente gere uma torção no dente. Imagina que esse triângulo fosse ocupar, por exemplo, 1/3 só da distância mesiodistal. O vetor de força deste apoio estaria mais próximo da proximal, e isso tenderia a gerar uma força torcendo esse dente para a região, né, rotacionando assim no sentido do apoio, tá? Porque não tem mais nenhuma raiz que segure esse dente. Ele só tem uma. Você gerou um momento de força distante do longo eixo, esse dente vai torcer, tá? Agora, no molar, por exemplo, se a gente fizer um nicho de metade, né, da distância mesiodistal, não tem problema. Só que, por ele ter uma segunda raiz aqui, né, vejam aqui embaixo, por mais que eu gere um momento de força distante do longo eixo desse dente, não tem problema, porque ao gerar uma força um pouco mais deslocada para a proximal, nós temos uma outra raiz aqui que vai impedir que esse dente rotacione. Entenderam? Então, assim, se vocês quiserem ser mais conservadores na hora de fazer um nicho, né, um desgaste para receber esse apoio, e você quiser preparar 1/3 da distância mesiodistal, não tem problema para molares, tá? Dentes multirradiculares. Por quê? Ele tem mais do que uma raiz ajudando para que esse dente não torça, né? Ele não faça isso aqui mediante uma força, tá? Por quê? Por ter mais uma raiz, tá? Na hora que puxa para esse lado, por exemplo, essa outra raiz ajuda a manter ele em posição. Ah, mas e se eu preparei metade? Não tem problema, foi um desgaste um pouco a mais, mas não tem problema nenhum também, tá? É só com o objetivo de ser menos invasivo. Para molares, você pode fazer um apoio que ocupe 1/3 da distância mesiodistal. Mas do resto, todas as mesmas características, tá? Numa vista oclusal, ele vai ocupar 1/3 da distância vestíbulo-lingual, a base é voltada para a região de crista, tudo a mesma coisa, só que você pode reduzir, ao invés de ser meia coroa, né, metade da distância mesiodistal, fica só 1/3 para molares, tá? Bom, nós aprendemos já sobre o apoio, vimos as características, né, do apoio. Vamos agora para o grampo de retenção. Quando a gente planeja, pessoal, uma estrutura metálica, geralmente é justamente essa sequência que está aqui, ó, tá? Apoio, grampo de retenção, grampo de oposição, conector maior, conector menor, cela, retentor indireto, placa distal. Essa é a sequência com que a gente planeja. É interessante guardar essa sequência porque como são 9 itens, né, 9 estruturas que a gente tem que procurar ali, se a gente começar cada vez numa ordem, a gente tende a se perder ou esquecer de procurar uma determinada estrutura, de desenhar uma determinada estrutura. Então, por isso é interessante a gente sempre seguir esta sequência que eu coloquei aqui. Tá? Então, a gente viu apoio. Então, quando você for começar a estudar, né, planejar a sua estrutura, você vai começar pelo apoio e em seguida a gente vai para o grampo de retenção. Dentre as características dos grampos, né, de retenção, comparando-se ao apoio oclusal, eles são estruturas
bem mais complexas, tá? Porque o apoio oclusal é aquele triângulo, né? Independente de qual for o arco, qual que for o dente, é aquilo e acabou, tá? Já os grampos de retenção, a gente tem um leque maior de estruturas, de como desenha, como funciona, tá? Então, eles são estruturas mais complexas do que o apoio oclusal. Existe diferente formato, tá? De grampos de retenção, diferentes modelos. A rigidez do grampo de retenção, ela varia de acordo com os seus terços, né? Se a gente pegar um grampo de retenção e dividir ele em 3 partes, cada parte tem uma característica. Geralmente, as 2 partes iniciais dele, que estão acopladas, seja em cela, seja em conector maior, conector maior ou conector menor, ou nicho, geralmente os terços iniciais são rígidos e o último terço é semi-rígido. Mas isso a gente vai ver com mais detalhe. Diferente, por exemplo, né, do apoio oclusal. O apoio oclusal ele é sempre rígido. Não existe nenhuma condição em que ele é semi-rígido. Ok? Não deve ser. Se vocês estiverem trabalhando com algum apoio que ele é semi-rígido, essa estrutura está errada. E apresentam secção no formato de meia cana. Tá? O que é isso? Olhando aqui, ó, nesse dentinho à direita, nós temos aqui, né, ó, escrito grampo de retenção. Se vocês olharem essa imagem, a gente chama essa secção, esse formato de meia cana. É como se pegasse uma cana, cortasse, né, em secções, né, em cilindrinhos, e você cortasse isso de novo. Se você pegar um grampo de retenção e cortar ele, é essa secção que ele deve ter. Tá? É isso que vai caracterizar um grampo de retenção. Vai ajudar até na própria retenção, o fato de ter esse ângulo mais vivo aqui. Tá? Muito bem. E aqui embaixo nós temos exemplos mostrando quais são a variedade, né? A variedade de grampos de retenção que existe. Tem aqui um grampo circular ou circunferencial. Aqui a gente tem um grampo geminado, aqui a gente já tem um grampo MDL modificado, aqui já tem um grampo de Roche. Então, assim, mais uma vez, é uma variedade bem maior comparado ao apoio oclusal, que é apoio, ponto, acabou, triângulo, já era. Entendeu? O grampo de retenção tem as suas variadas características, variados formatos, cada um com uma indicação. E é isso que a gente vai ver agora. Começando pelo grampo circunferencial ou grampo circular. Quais são as características, né, desse tipo de grampo? Ele vai ficar geralmente localizado na face vestibular, tá? 99% das vezes ele estará presente na face vestibular. Ele tem a sua origem, né, olhando aqui embaixo, nesse grampo aqui embaixo à esquerda, como vocês podem ver, ele tem a sua origem partindo do apoio, né? Ó, nós temos aqui um desenho do apoio molar, ó que legal, ocupando aproximadamente 1/3, né? Como eu havia dito. E aí o grampo circunferencial ele começa a sair, ó, por aqui do apoio, tá? Ele deve cruzar a linha mediana do dente. Quando a gente olha o dente por oclusal, né, se a gente dividir esse dente ao meio, o grampo circunferencial ele tem que passar da linha média, tá? Isso também é para evitar que o dente se desloque. Por quê? Faz de conta que aqui é o dente. Se eu vou entrar com um grampo que ele vem aqui com uma certa pressão e eu não passar, eu não abraçar a linha, o equador aqui, ó, né, essa linha média do dente, como ele vai entrar com pressão, se eu não passar, não agarra esse dente. E aí ele tende a ficar toda hora empurrando, ó, esse dente para fora. E aí a gente tem um grampo que não funciona. Então, por isso que o grampo, faz de conta que é meu dedo, minha mão aqui, né? Ele não pode parar aqui na metade, olhando por vestibular. Ele tem que vir e cruzar essa linha. Uma vez que ele passou da linha mediana, digamos assim, aí sim a gente tem o grampo abraçando esse dente. Então não tem como, mesmo sob pressão, desse dente
escapar, diferente de quando é curtinho, tá? Então, por isso que ele tem que cruzar a linha mediana do dente. Seus 2/3 iniciais são rígidos e o último terço é semirrígido. Isso é importante a gente saber, tá? Onde é rígido, onde é semirrígido, porque é justamente isso que vai nos orientar na hora de analisar em delineador. Por exemplo, se nos 2 primeiros terços, que a gente sabe que é rígido, nós tivermos no dente, que vai receber um grampo circunferencial, áreas retentivas, nós temos que preparar essa área para que ela fique paralela ao eixo de inserção que a gente vai determinar, que a gente costuma chamar isso de plano guia. Por quê? Se tiver uma área retentiva, duas coisas podem acontecer. Faz conta que tinha uma área retentiva ali, você não analisou, você mandou para o protético. E aí o protético também não analisa e ele mesmo assim ele manda a estrutura para você. Duas coisas provavelmente vai acontecer. Ou vai vir muito aliviado nessa região, porque a área retentiva ele aliviou para poder fugir dela, tá? E aí fica um grampo frouxo, que vai acumular comida, vai ficar ruim. Ou, pelo contrário, a prótese, a estrutura não vai encaixar em boca. Por quê? Na hora que ele fizer a estrutura e tentar sacar, o gesso permite um desgaste. De tanto você quer ficar inserindo ou removendo, põe e tira a estrutura metálica, ele acaba alisando essa região de área retentiva. E na hora que você entra no modelo, você fala, pô, encaixa no modelo, mas não encaixa na boca. Por quê? Provavelmente a interferência vai ser nessa região. Então, mais uma vez, importante a gente saber essas características que os 2/3 iniciais do grampo circunferencial é rígido, justamente para a gente lembrar na hora que for fazer a nossa análise em delineador, de analisar